Essa é uma marca que também fez estreia nos palcos do E-Commerce Brasil o ano passado. E aí a gente recebeu no fórum, aqui no IMB, para uma conversa, e eles trouxeram assim, unindo o on e o off, maravilhosamente bem. E aí, quando eu fui fazer o convite esse ano, para que eles trouxessem um outro conteúdo, né, aqui para esse evento, eu comecei a conversar com o Flávio, e aí o Flávio me disse assim, tenho algo que você vai gostar muito. E eu disse, o que é que você vai? Ele falou, eu queria te sugerir, me senti honrado com o convite, mas tem algo que eu sei que você procura e que é raro no e-commerce brasileiro. E aí ele disse, você sabia que a gente tem uma mulher como diretora de operações? Eu disse, não sabia. Ele disse, eu vou ceder e vou te sugerir que dessa vez você receba, para vocês entenderem a magnitude do que é isso, nas grandes operações brasileiras, a gente não tem uma CFO, a gente não tem uma diretora de tecnologia, a gente não tem uma diretora de operações. E se eu colocar raça, aí é que não tem mesmo. Se eu colocar faixa etária, aí é que não existe. E aí eu fiquei muito feliz. E ele disse, vocês vão amar, porque ela sabe muito. Então, quando é assim, aqui no E-Commerce Brasil, eu gosto de dar esse contexto, porque eu apanho. Todas as vezes que eu faço a curadoria de um evento, e eu subo ela no LinkedIn, vem uma cobrança assim, cadê as mulheres? E muitas vezes eu respondo, não existe. Não existe uma diretora de engenharia. Então, quando a gente puxa esse negócio, quando ele me disse que tinha uma mulher nessa cadeira que não tem nenhum outro player brasileiro, eu vou fazer uma gentileza, porque isso é uma jornada de 29 anos, para que hoje, 13 anos depois que o E-Commerce Brasil foi criado, esse momento aqui acontecesse. E aí, vocês vão me ver fazer um pedido inédito. Ela está há 13 anos na companhia. A executiva foi uma das responsáveis pela construção do Realize CFI, uma instituição financeira. Percebe a importância dessa mulher? Ela vem do mundo que nem foi feito com mulheres. Depois ela abriu ali, ela fez parte da expansão digital das marcas Rennes e da Ashua, que é outro avanço quando se pensa em acesso à moda plus size. Também foi responsável, ela fez isso no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Eu não vou ficar lendo, não. Eu vou pedir uma gentileza. Senhoras e senhores, as mulheres nessa sala, de pé, por gentileza. Nós vamos receber Fabiana Tacola, diretora de operações das lojas Renner. Obrigada, Vivi. Oh. Obrigada a você. Deu até tremedeira depois dessa apresentação. 13 anos para poder ter uma mulher nesse palco, nesse cargo, minha gente. Para lá. Vivi, obrigada pelo evento, obrigada pelo convite, mas só assim, empresa de moda brasileira, 65% da empresa é gênero feminino. Uma outra curiosidade, 61% está na liderança e 49% na diretoria da empresa. Então não é pouquinho não, mulherada, ó, avenida aberta. Desafio, depois desse painel aqui, um baita desafio, né? Mas olha que bacana a curadoria, parabéns. Vamos falar de um outro viés, vamos falar de um lado de como é que a gente usa a tecnologia para uma empresa
que não é aberta a marcas, ao contrário, tem sua própria marca, seu próprio público, e que tem um desafio enorme na moda de desenvolver uma curadoria assertiva, né? Porque é uma única marca. Então isso é muito difícil, né? Tem que ser muito especialista, tem que ter muito estudo de tendência, tem que ter muita vivência, né? Sensibilidade, mas tem que ter muita tecnologia por trás, senão também não sai assertivo, né? Ou tem muito desperdício. Vamos falar um pouquinho disso. Eu vou dispensar isso aqui, porque ela já falou muito, e eu estou morrendo de medo desse negócio aí da idade, tá? Então, daqui a pouquinho, ó, esse é o pulo, mas sou do mercado financeiro de origem, de muitos anos, no varejo de moda já, mais de 30 anos, e mais recentemente no varejo omni, portanto, dentro desse mundo digital, junto com o off. A diferença do painel anterior para esse é um pouco isso. Uma empresa que nasceu, que a gente chama brick and mortar, né? do varejo físico, e teve que rampar para ser digital. Então, teve que trazer muita tecnologia, muito mindset, trazer muita gente para ajudar a gente, né? Muitos parceiros, muita indústria, mas sabendo que sempre foi um objetivo de ser o maior varejo omni do Brasil, quiçá, né? Temos ambições aí, hoje já estamos na Argentina e Uruguai, né? Mas quiçá conquistar esse mundão. Vou dispensar os 13 bi, acho que tem muito dinheiro aqui no painel de trás, mas os 18 milhões de carteira de clientes, muito importante, né? São clientes ativos, consumindo, né? Nos últimos 12 meses, 70 milhões de visitas, e aqui uma coisa interessante, né? Loja física, mais online. Mais de 440 lojas físicas, América do Sul, mas também com uma vitrine brutal, que é onde a gente hoje dá o maior recado, que é a mais visitada, ainda mais visitada que as lojas físicas. Em participação do negócio, gente, o digital representa 15%, mas é o maior varejo omni no Brasil. Não é pouco, né? Vocês vão visitar aí, vão falar muito, vai ter um próximo evento que a gente vai olhar esses números, as empresas são públicas, divulgam resultados, é fortíssima a participação, ainda mais de um varejo que veio do físico. E, claro, mais do que isso é que ferramental a gente está usando, não só para a venda, para o produto, para a coleção, o que está acontecendo por trás dos bastidores. Eu acho que isso é o que a gente está falando, né? Muito mais de transformação, né? Então a gente brinca, eu adoro essa frase, né? We shape tools that shape us. Então assim, a gente vai mexendo em todo esse ferramental, em todo. Vocês hoje, ao longo do dia, receberam bastante informação de ferramenta e a gente vai usando, só que isso vai transformando o negócio. Isso é meio simbiótico. Então a gente vai mudando a forma como a gente vai fazendo o negócio, claro, com um único objetivo, né? Ser super assertivo e encantador para o cliente final, para o consumidor final. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. E vou passar mais rápido aqui, mas assim, tem uma base que tem que ser construída. As empresas, a gente passou por isso. Isso aqui é um case para vocês entenderem. A gente teve que sair, né, da forma de fazer as coisas por uma digitalização. E às vezes não é digitalização só ter um canal online e somos digitais. Não. É digitalizar os processos, é digitalizar os dados. Porque dados todo mundo tem. Todo mundo captura hoje dados, mas ter efetivamente eles organizados para serem usados com inteligência, para tomada de decisão, para melhoria de transformação dessa indústria, isso é mais difícil, tá? E a gente tem que chegar ali no topo, que a gente ainda está um pouco longe, mas quer trazer muito valor para esse negócio. Vocês
passaram por captura de tendência. A gente já falou isso até no e-commerce Brasil do ano passado, o Flávio estava aqui. Mas é sobre isso também. Às vezes, e eu nem vou falar de criação de tendência. A questão é, você transformou, construiu, desenhou uma coleção, fez uma estratégia de toda uma tendência, vai aterrissar ela nos seus canais e de repente alguém aqui falou, né? Tem um show, balonê surge, o brilho, aquele glossinho, uau, que deu um estouro lá na China, naquele show lá da Tailândia. Você tem que rapidamente absorver essa informação e aproveitar ela para o teu negócio. Então, às vezes não tem a ver só com a criação do produto, mas tem a ver com como você aproveita a informação que você tem, a curadoria que você tem para a busca ser mais eficiente, para o cliente encontrar aquilo dentro do teu negócio. Então a gente fala muito sobre essa inteligência de capturar as tendências, mas também de reorganizar o visual merchandise, que tem tanto para a física quanto para o digital, tá? Não pensa que é só na física que a gente arruma modelo. No digital, todo mundo aqui, todo esse painel que, se não trabalha com moda, está fortemente pisando na moda, vai ter que entender, vai ter que buscar isso para conseguir tracionar e trazer encantamento para esse cliente. Outra coisa, outro exemplo bem bacana. A gente tem usado muito a IA generativa, mas para mudança de processo, de forma de fazer no processo. Dá uma olhada aqui. Antigamente, gente, vou lembrar um pouquinho, né? A gente ia lá, desenvolvia, tirava a medida das pessoas e tal, tinha que remodelar, a calça é de um jeito, o top é de outro, dependendo do tipo de tecido. Hoje, isso é feito real time, você tem uma biblioteca de corpos reais, e a gente edita isso e começa a trabalhar com os fornecedores, e fornecedores do mundo inteiro, do Brasil, de outros lugares, de outros países, e você consegue trazer também as tendências e a organização disso, a curadoria, a coordenação, ela é inteirinha usando inteligência, tá? Então, mesmo sendo processos isolados, a gente usa pra caramba, né? Todo esse mecanismo e vai. E olha que interessante, aqui é um exemplo de tecido. Estou deixando rodar de novo para a gente ver. Então, descobriu-se, né, no mapa de tensão que o modelo, a modelagem daquele produto, com aquele tecido, com aquele tipo de tensão, ia ficar muito justo, apertado, incômodo. Isso parece uma bobagem, mas imaginem quanto que para uma empresa de moda acertar o fit ideal nos diferentes corpos traz de valor, traz de reconhecimento, traz de fidelidade. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando, tá? Outra coisa super importante, a gente fala muito também, né? Não é só sobre criar produtos maravilhosos, isso é um belo pedaço, e aí tem um outro pedaço, né? Esse grupo aqui falou também, chegar rápido, freshness, né? Como que a velocidade hoje em dia ela é importante, mas mais do que só a velocidade, né? A disponibilização no lugar certo. Você colocar, e a gente trabalha com 85% do negócio em varejo físico, né? Espalhado pelo Brasil, do Airpoc ao Chuí. Então, como é que você faz isso? Então, isso é bem interessante. Eu vou passar só um vídeo para vocês entenderem por que nós construímos um centro de distribuição Omni. A filosofia do Omni para moda, para a gente, é o varejo do futuro. Tá? Não é só sobre digital, não é só sobre o varejo físico, é sobre a conexão e a simbiose dos dois canais. Né? Então, assim, se isso é o varejo do futuro e a gente que está em moda, né, em lifestyle real, de curadoria, de proposta de valor, isso precisa acontecer ao mesmo tempo. Não basta ser uma super coleção legal e você chegar 2 meses, passou o inverno, a jaqueta foi. Como é que faz? Então, essa orquestração,
ela precisa ser do começo até o fim. E aí, deixa eu passar para vocês terem uma ideia de como é que a gente vem construindo isso. Pessoal, isso aqui é o seguinte, muita inteligência artificial aplicada. Se vocês olharam, o miolo do CD não tem toque de pessoas. Não tem pessoas tocando. É todo robotizado e automatizado. Isto é um varejo omni. Ele não é omni só em canais. Ter a mesma experiência. A gente busca muito isso, para que o cliente reconheça a marca, para que ele aterrize e sinta, independente do canal que ele tiver, o que é a Renner. Mas, por outro lado, se você também não tem a jornada do seu processo com mindset omni, se a gente não usa isso bem, em algum momento você vai frustrar essa expectativa. Esse CD ele entrega tanto para uma loja física, né, em volume de escala, como para o cliente final. Na mesma esteira, estão no mesmo robô, você pode estar usando, né, em mesas, em stages de packing, para ir embora para um cliente final, ou para saída, efetivamente, para um caminhão que vai fazer uma entrega ou uma rota. Mas o mais difícil aqui por trás é como é que você programa, que se ele é inteirinho automatizado, que ele gere as ondas necessárias para estar com o produto certo no lugar certo, porque a gente tem lead time diferente no Brasil. O Brasil é continental. Você não entrega na Amazonas igual você entrega aqui do lado, né? Aqui em, sei lá, Guarulhos, aqui estamos perto, mas que seja ali em Campinas. Não é o mesmo lead time. Malha de transporte. Como é que você coordena a produção operacional de um CD, que tem que chegar com aquela coleção que foi criada, alguém comentou aqui, para o carnaval, ou para a virada do inverno, tem que chegar naquele momento e, by the way, tem que chegar em todas as lojas e no canal digital e na casa do cliente, porque ele já está vendo, né, na mão dele toda essa experiência de moda e ele já sabe do produto. Ele sabe que o produto está lá e ele quer mais rápido possível. Então, tudo isso é utilizado, a gente chama machine learning, inteligência artificial, programação, simulação, whatever. Tudo isso é super importante estar conectado para que você consiga gerar a mesma experiência, que é a experiência da marca. Isso é muito legal. Aqui a gente deu um exemplo, né? A gente programava, e olha com um bando de gente fazendo, né? Quase demorava um dia para coordenar e saía muito erro, gente. Muito erro. Tinha muita loja que ficava na mão, tá? Sem atendimento. Isso não dá para errar. A hora que você gera a onda, ela tem que chegar e vai embora, ou na casa do cliente, ou em qualquer uma das nossas lojas. Então teve uma redução brutal aqui, mas isso não é o maior gol.
O maior gol é você conseguir estar presente no Brasil inteiro ao mesmo tempo com aquela coleção maravilhosa que é sobre isso, né? Sobre a marca, sobre o encantamento desse cliente. Outra coisa legal que a gente tem usado bastante nessa jornada, falamos muito de produção, processo produtivo, falamos muito de criação de coleção, de uso. Teve um aqui que eu passei batido, mas que assim, até mecanismo de você aproveitar melhor a regulagem, para aproveitar o corte do tecido, né, nos moldes. Isso é super importante, isso dá mais de 10% de economia, para vocês terem uma ideia. Imagine milhões de metros de tecido que são produzidos na moda, que nós geramos, e a gente poder aproveitar 10% a mais de produtividade do uso dos mesmos. Isso é brutal. Outro ponto que eu gosto muito, usar essa inteligência para decisão, para ferramental de gestão, que é um outro passo. Então, assim, o que a gente fez? Construiu na palma da mão de todos os gerentes, todo o processo que ele tem de dados está na mão. Então, se ele está vendendo um determinado produto, mais ou menos, se tem uma loja que é do mesmo tipo de clima que ele, mesma idade, mesmo cluster, né? Porque nós clusterizamos todas. Por que ele está atrás? Por que a outra vende mais? Qual é o perfil do cliente que está na loja dele? Outro exemplo muito importante, né? Hoje, 83% dos nossos gestores de ponto de venda, não é só tudo sobre máquina. Eles usam isso para tomar decisão. Eles usam isso para drivar para um comercial, para uma produção, qual é a moda daquela região, daquele lugar. Ah, mas tem muita inteligência artificial que lê. Tem. Mas nada melhor do que o olhar humano, principalmente para a moda e para a qualidade, que é diferente. Tem que trabalhar com os dois. Isso é muito legal, tá? Isso deu uma oportunidade. A gente observa, a gente nunca divulga isso, mas chega a ter 20% de diferença, de crescimento, de evolução de resultado, quando os gestores aplicam o potencial todo que eles têm na mão dos dados e usam essa inteligência. É muito legal de ver. Outra coisa importante, se programa muito, né? Qual é a quantidade ideal? A gente fala de moda, né? Vocês estão acostumados a olhar ali na frente, né? Uma table. Qual é a pilha ideal para cada loja? Será que vai ter tudo 2P, 2Ms, 2Gs, 2GGs? Toda loja é assim? Não. Perfil de cliente, a forma, se é mais jovem, se é mais adulto, se usa mais tamanhos menores, se tem tamanhos maiores, a assertividade disso são percentuais muito relevantes numa empresa de escala. Numa empresa de 18 milhões de clientes, faz muita diferença você acertar isso. Às vezes no digital é mais fácil de acertar, mas e nos 85% do negócio? Como é que faz? Como é que usa essa tecnologia? Então é bem legal e a gente programa e o gestor tem condições de trabalhar com a ferramenta e ele também ajuda a dar dados para dentro dela. Então, super legal. E muito interessante de ver o resultado. Vocês viram aqui também, eu vou passar um pouco mais rápido, mas a questão da comunicação, lá na ponta, né? A inteligência artificial para o cliente. Como é que se acerta essa comunicação para o cliente? Aí entra muito, muito fortemente a digitalização dos nossos processos e a inteligência de clusterizar, né? Então, assim, quando a gente usa a inteligência artificial para o mecanismo de comunicação, usando o tracking do cliente, usando que momento de jornada que ele está, a gente tem 33% a mais de conversão do que simplesmente usar metodologias que nós achamos, ou natural, ou grande massa de comunicação. Hoje a Renner trabalha com mais de 1000
que a gente chama de segmentações, tá? Mais de 1000. Nem toda comunicação é personalizada. Vai depender muito de qual momento da jornada que esse cliente está, né? Tem horas que você consegue se comunicar se ele estiver dentro do app, fácil. Você consegue enxergar a jornada dele. Mas tem horas que ele está afastado, ou que ele não foi numa loja física, ou que ele quer encontrar aquele produto da loja física e ele viu no app. Então, como você interage com esse cliente sabendo o perfil dele? Isso é super bacana. No fundo, assim, gente, processo, tecnologia, essa simbiose entre on e off, e-commerce, lojas físicas, né? Isso para a gente é mais do que necessariamente desenvolvimento, ferramenta, canal. Processo que nos leva, ferramental sim, mas que nos leva para um objetivo muito importante, que é o encantamento desse cliente. Fidelização, retorno, amor pela marca, assertividade, conteúdo relevante, muito sobre isso, né? Além de todo o processo produtivo por trás. Então, eu acho que a jornada para mim aqui, né, de uso de ferramental, de uso de inteligência, ela é muito boa, ela é muito bacana, mas ela não pode estar só num lado do teu negócio. Acho que o call aqui para todo mundo é, será que a gente está usando em todo o processo? O mindset do time está em todo o processo? Está todo mundo usando isso? E não é fácil, né? Porque é tecnologia que muda todo dia. Mas para a gente é uma jornada encantadora. Obrigada.